Fala galerinha, eu sou o professor Washington Neto. Viemos aqui mais uma vez para a gente trabalhar uma temática muito importante para a sua prova, que são as conferências ambientais. Assinando nosso canal, toda terça e quinta-feira você tem acesso a materiais de atualidade e clicando no gostei fortalece o nosso trabalho. Pessoal, olha só, falar sobre conferências ambientais é especificamente fazer um recorte histórico, segunda metade do século XX até hoje. Primeiro, o meio ambiente é um tema debatido há muito tempo, há séculos pela humanidade? Jamais. Nós não temos nem 100 anos de discussão ambiental. O marco é 72, Conferência de Estocolmo. Mas eu preciso voltar nos anos 60 para você entender como acontece essa conferência. O mundo se desenvolvendo em revolução industrial, vai queimar combustível fóssil e provocar poluição, degradação, e esses problemas começam a atingir áreas onde não havia essa industrialização. E aí nos anos 60 surge um conjunto de acadêmicos, políticos renomados, que vão estudar a questão ambiental. Esse grupo foi chamado de Clube de Roma. Eles descobriram que, na verdade, essa poluição e essa degradação é uma consequência do desenvolvimento industrial. Professor, isso é óbvio, né? Óbvio pra gente hoje, do século XXI. Mas, gente, imagina essa temática pela primeira vez na história sendo estudado nos anos 60, onde o desenvolvimentismo, a produção e o consumismo era o foco da sociedade. Nos anos 70, 1972, vem a Conferência de Estocolmo, na Suécia, discutir exatamente essa questão. O Clube de Roma falou assim: veja bem, os problemas ambientais são provocados pela indústria. Então, o mundo, para não ter esses problemas ambientais, nós temos uma alternativa. Qual é? Abandonar as indústrias. Gente, que país aceitou isso? Nenhum. O mundo rico riu, criticou e falou: se eu abandonar isso, eu vou perder o controle do sistema financeiro mundial. E os países pobres falaram: não, a gente não vai abandonar não, porque a gente quer um dia chegar a padrão de país desenvolvido. Então você percebe, pessoal, que houve uma cópia do modelo industrial fossilista. Aí, nos anos 80, surgem 3 documentos importantes. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, chamado de IPCC. Lá na frente vai ser pano de fundo para a formação do protocolo de Kyoto. Depois vem o relatório de Montreal, que vai regulamentar os clorofluorcarbonos, gases que eram usados para refrigeração, ar-condicionado, geladeira, freezer, que ao reagir com o ozônio, diminui a capacidade do ozônio de filtrar os raios solares. Então você tem mais inserção energética. Terceiro documento, e o mais disseminado pelo mundo inteiro, que é o relatório de Brundtland, que vai falar sobre desenvolvimento sustentável. 92, Cúpula da Terra, onde nós vamos ter no Rio de Janeiro, também chamado de Eco 92, a discussão de como o mundo pode chegar no desenvolvimento sustentável. E daí surgem 2 documentos, pessoal, muito importantes. A Carta da Terra, quase não cai em prova, e a Agenda 21, que não cai não, galera, despenca. A Agenda 21 vai falar sobre o quê? As práticas que o mundo deve adotar para que no século 21 todos nós sejamos sustentáveis. Estamos no século 21. De fato, precisa explicar por que nós não estamos na sustentabilidade? Sim, professor, precisa, porque eu vou fazer a porra da prova. Então vamos lá. Quando você começa a falar de sustentabilidade ambiental, segundo a ONU, na Agenda 21, e no próprio relatório de Brundtland, não adianta lutar pelo desenvolvimento sustentável quando ainda tiver pessoas no mundo sem água, sem comida, sem moradia regular, sem educação pública de qualidade e democrática e sem acesso à energia. Então agora falando segundo a ONU, o mundo só vai estar preparado para o desenvolvimento sustentável quando as pessoas tiverem acesso à água potável, alimentação, moradia regular, energia e educação. Isso é bem utópico, né? Parece o planeta dos Teletubbies. Mas enfim, é isso que a ONU coloca. Legal? Depois disso vem a Conferência Quadro Clima, em 96, que vai discutir o tal do CO2 e o direito de poluir. Quem é o documento que vai estabelecer os limites para esse direito de poluir? Protocolo de Kyoto. O problema é que o Protocolo de Kyoto criou um comércio de cotas de carbono e os países não pararam de poluir. Pegaram as suas indústrias mais poluidoras e mandaram para países que tinham mais limite de poluição ou para países que nem respeitam nenhum acordo ambiental, como é o caso da China. Você percebe que os anos 90, economicamente falando, casa com a ideia de globalização. Depois disso, pessoal, vem as COPs, Conferência entre as Partes, que são constantes revisões sobre acordos ambientais já feitos. Rio+10, em 2002, que não levou a nada, porque os Estados Unidos boicotou. Naquela época, Bush Filho era o presidente, falou que o problema no mundo não era o meio ambiente, e sim o terrorismo. Então deixa para 10 anos depois. Aí vem a Rio+20, em 2012. E aí resolveu, né, professor? Resolveu porra nenhuma, galera. Porque em 2012 você tinha crise nos Estados Unidos, provocada pela crise imobiliária em 2008. Crise da União Europeia, provocada em 2010. Primavera Árabe gerando guerra civil no Oriente Médio e Norte da África. Então a questão ambiental não fica
sem uma resolução para mudar esse padrão de desenvolvimento. Ficamos por aqui hoje. O professor Washington Neto agradece. Assinando o nosso canal toda terça e quinta-feira você tem acesso aos materiais de atualidades. Clicando no gostei, fortalece o nosso trabalho. Um abraço, valeu, tchau, tchau.